Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou essa semana lendo o livro de Juízes da palavra do Senhor. E estava lendo o livro de Juízes, né? Nós sabemos que o livro de Juízes fala sobre os juízes que Deus levantou a Israel. Após a entrada de Israel na terra prometida, né, que é a Canaã, a terra de Canaã, após a morte de Josué, o povo se rebelou contra o Senhor e o Senhor, né, usou de misericórdia com Israel, né, levantando juízes. O que é juízes? Um líder que guerreava contra os inimigos, né, e ali Israel era salvo mais uma vez, né? E ali eles viviam em paz por um longo tempo até o povo se rebelar novamente. E eu estava lendo, né, sobre vários juízes, até que eu me deparei a este homem. E o Senhor ardeu no meu coração para trazer essa palavra aqui no canal. O Senhor ardeu no meu coração. Então, irmãos, Juízes no capítulo 11. É uma palavra, creio que não muito conhecida, não é uma palavra, aquelas palavras que a pessoa vai pregar e a pessoa já sabe, né? Pelo menos para mim. E eu li, e eu já tinha lido essa passagem há algum tempo, mas nunca tinha parado para meditar nessa palavra, né? Mas é uma palavra muito forte. Eu vou estar lendo apenas 3 versículos. E depois vou estar falando um pouquinho, né, sobre essa palavra, sobre essa pessoa, né? Essa pessoa em si. Irmãos, se vocês já estão assistindo, já chegou até aqui no vídeo, já estão gostando, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha que ajuda muito o canal a crescer. E compartilhe com quem você quiser, seus contatos no WhatsApp, né? E deixa um comentário também, ó. No final desse vídeo eu vou estar fazendo uma oração. Fica aí no vídeo que você vai ser abençoado. Vou estar abençoando a sua vida em nome de Jesus no final desse vídeo, né? O pedir está em nós, mas o operar está em Deus, né? E eu peço a Deus para abençoar a sua vida. No final eu vou estar fazendo uma oração. Então fica comigo aí nesse vídeo. Vamos ler a palavra do Senhor sem mais perca de tempo. Diz assim, vou ler apenas 3 versículos, 32, 33 e 34, do capítulo 11 do livro de Juízes, que diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade chegou até aos filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Oferecerei em holocausto. Irmãos, eu só li esses 3 versículos porque nesses 3 versículos resume uma parte do que eu venho falar aqui. Mas antes eu quero falar dessa pessoa. Quem era Jefté? Jefté, aqui no início do capítulo 11, no versículo 1, começa falando sobre a vida de Jefté. Jefté era gileadita, né? Homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Gileade era um homem muito conhecido, valoroso naquele tempo. Porém, digamos que ele cometeu um certo deslize, a qual ele teve um filho, um dos seus filhos, com uma prostituta. É isso que a palavra está dizendo. Jefté era filho de uma prostituta. Então, os irmãos de Jefté, os irmãos que era filho da esposa de Jefté, da esposa ideal dele, não aceitou Jefté na sua família para ter herança do pai. Por quê? Porque ele era filho de uma prostituta, não era filho
da esposa de Gileade. Então, os irmãos não aceitaram que ele recebesse herança também. E não só os irmãos dele, mas o pessoal, o povo ali de Gileade, eles expulsaram, né? Meio que expulsaram, né? Porque lá na frente a gente vai entender. Quando eles vão atrás de Jefité, ele vai falar que expulsaram ele. Então, a família não aceitou ele, disse que ele não iria ter herança no meio da família, né? Porque os meio-irmãos dele, né? Que era filho apenas do pai, mas ele não era filho da mãe deles. Mas ali ele teve que fugir de diante deles, né? E quando ele fugiu, um bando de homens, né? Homens levianos, está escrito aqui, o seguiram. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Jefité era um homem valoroso, um homem valente. Ele era um homem valoroso. Só que ele era filho de uma prostituta. Aonde ele passava, tinha alguém que o criticava. Ah, esse é valoroso, esse é homem, né? Homem valoroso, homem valente. Mas outro já apontava, é filho de prostituta, né? Então, o que eu aprendo aqui, tem várias lições para a gente aprender nessa palavra. E se a gente for falar sobre todas elas, o vídeo vai ficar enorme, né? Então, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui sobre essa palavra. Primeiramente, o pessoal estava julgando ele pela origem dele. Só que ele era um homem valoroso. Mas as pessoas só conseguem enxergar a origem dele. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Não deixe ninguém te julgar pela sua origem, pelo seu passado, pelo que você tem. Não deixe ninguém te julgar por isso. Mas o importante é o que você é para Deus. Aleluias. Jefité não importou com isso. Ele foi expulso da cidade. Quem foi as pessoas que o acompanhou? Um bando de levianos, né? Pessoas que também não tinham valor naquela época, mas eram pessoas. Acompanhou ele porque viu nele uma liderança. Ele era um homem valoroso. Ele era um homem valente. Ele era um homem que tinha caráter de líder. E outra, não era só isso. Ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Tem um ditado popular que diz aí, filho de peixe, peixinho é. Mas na verdade não é bem assim. Você é o que Deus determinou que você é. O que você quer ser, você é, se Deus assim quiser. Aleluias. Porque ele era filho de uma prostituta. Ele poderia ser um qualquer. Poderia ser, ou pelo menos ele poderia se sentir assim, quando viu que todos estavam julgando. Mas ele não importou com isso. Porque ele era valoroso. Isso é o que definia ele. Então não importa o que falam sobre você. O importante é o que você é diante de Deus. Você tem que se valorizar. Aleluias. E outra, ele não puxou, né, a mãe dele, pela mãe dele ser prostituta, ele não puxou a mãe dele e nem o pai, porque eles expulsaram ele, né? Ele não era igual a mãe ou igual ao pai, ele era escolhido de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz, eu vou resumir, até porque já está ficando meio tarde para o vídeo não ficar muito grande. A Bíblia diz que ele fugiu de diante deles, né? Ou seja, ele tinha uma marca que as pessoas o condenavam. Mas ele não importava com isso. Sabe por quê? Sabe onde eu fui entender isso? Eu fui entender isso quando os amonitas estavam perseguindo o povo, assolando o povo de Israel. O povo não tinha uma liderança, o povo não tinha ninguém que poderia livrar eles das mãos dos amonitas. Mas a Bíblia diz que, aleluias, aí eles lembrou de Jefité. Jefité era um homem entre todos ali que tinha caráter de liderança, que tinha fé de um líder, apesar de ser filho de uma prostituta. Acontece que as pessoas não enxergou isso cedo, enxergou isso já tarde. Quando as pessoas enxergou isso, ele já não estava mais ali, né? Porque entre todos ali, os filhos ideais ali de Gileade, ele poderia ter feito que nem aquele outro líder passado lá, né, que matou os irmãos, né? Acho que é Abimeleque, né? Das pessoas que liderou o povo de Israel. Ele matou os irmãos dele, mas ele não fez assim. Ao contrário, quando eles chegaram ali, em busca dele para liderar o povo, para vir salvar o povo das mãos dos amonitas, ele não estava com mágoa no seu coração, não estava com rancor. Sabe por quê?
O que faz nós ser diferente, uma pessoa valorosa, é quem nós somos diante de Deus. Eu vou repetir isso daqui. Você precisa se valorizar diante de Deus, não para as pessoas. Não é para as pessoas, viu? Porque para ele ser um homem valoroso diante de Deus, ele tinha que ter amor. Ele tinha que saber perdoar, saber amar, ser paciente, ser obediente, ser uma pessoa com caráter de liderança. E isso ele tinha. Porque ele, quando eles chegaram atrás dele, ele poderia ter dito, não, vocês mesmos salvem vocês. Eu não vou lá não. Vocês me expulsaram, eu vou fazer o que lá? Mas ao invés disso, não, ele foi. Vocês vão realmente me colocar como líder? Se Deus dá os amonitas nas minhas mãos? E eles disseram, sim, Deus é nossa testemunha. Então ele foi. Ele foi. Ele não guardou rancor, não guardou mágoa. Porque ele estava livre. Ele não estava mais lá, ele estava livre das mãos dos amonitas. Mas ele foi. Então, irmãos, a Bíblia ela é cheia de personagens a qual são desprezados pelas pessoas e são exatamente esses que Deus escolhe. Sabe por quê? Porque é na humildade em que alcançamos corações sábios, viu? A Bíblia fala aqui sobre Davi. Quem era Davi? Davi era o mais desprezado entre os irmãos. Enquanto os irmãos estavam lutando, varões valorosos ali na guerra lutando, Davi estava no campo. Quando Samuel foi ungir um rei ali na casa de Jessé, né? Quando ele foi na casa de Jessé ali para ungir um rei, ele pediu que Jessé reunisse os irmãos. Acontece que quando Jessé foi reunir os irmãos ali, Davi não estava presente. Ou seja, Davi nem era contado entre os irmãos. Ele era o mais desprezado da família, digamos, né? Mas foi o escolhido por Deus, porque Deus conhece o nosso interior. E ele viu Davi, que era um homem segundo o coração dele. Outra pessoa que eu quero falar aqui também é sobre Raabe. Raabe foi uma mulher valorosa, uma mulher da galeria dos homens de Deus, dos homens de fé, do pai da fé. Viu? Por que será que Raabe foi essa mulher se Raabe era uma prostituta? Por que ela foi escolhida por Deus? Deus não olha o que as pessoas veem. Ele olha quem você é por dentro. Ele olha quem você é diante dele. Não importa se você tem posição, tem caráter, tem tudo. O que você tem que ter é humildade diante de Deus. Quem é outra pessoa? Gideão. Gideão foi um dos juízes também. E a Bíblia diz que Deus escolheu Gideão para livrar o povo. Então, quando o anjo falou com Gideão, ele disse que ele era o menor na casa do pai dele. E ele era da família mais pobre daquele lugar e ele era o menor da casa. Por que será que Deus escolheu Gideão? Sendo que Gideão era o menor da casa. Deus consegue ver em você o que ninguém mais consegue. Ele consegue ver o valor que você tem quando ninguém consegue enxergar isso. Não espere ser valorizado pelo homem, espere ser valorizado por Deus. Se Deus quiser te colocar em uma posição mais alta, Ele vai colocar. Mas não adianta você tentar isso com seus próprios pés, porque você vai cair. Não adianta, deixa Deus valorizar você. Aleluias. Então, irmãos, o nome de Jefté em hebraico significa Deus abre. Deus abre. Mas olha para a história de Jefté e vê que ele estava com portas fechadas, né? Por ele ser filho de uma prostituta, por tudo, né? Mas acontece que Deus, ele abriu as portas na vida de Jefté. Aleluia. Irmãos, o vídeo já está ficando grande. Eu quero trazer um foco dessa palavra, um outro foco dessa palavra aqui, sobre a vida deste homem. Então a Bíblia diz que ele voltou, né? E foi para poder liderar o povo e livrar o povo dos amonitas. Mas acontece, essa palavra, esses 3 versículos que eu acabei de ler, fala sobre um voto que ele fez a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Muito cuidado. Toma muito cuidado com aquilo que você vai votar diante de Deus. Com aquilo que você vai prometer a Deus. Toma muito cuidado.
Porque a Bíblia diz aqui que o Espírito do Senhor, naquela hora que Jefté veio, se disponibilizou a liderar o povo de Israel, ele voltou ali, ele rodeou ali, né? Atravessou por Gileade, Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade chegou até aos filhos de Amon. Ele foi ali. E a Bíblia diz que ali ele foi depois que o Espírito do Senhor se apossou da vida dele. Quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi ao encontro dos amonitas para livrar o povo. Só que, apesar de ser um homem valoroso, né, ele um pouco que se alterou, se exibiu, digamos, né? Ele fez um voto diante de Deus, como se estivesse duvidando que Deus ia fazer isso, ou talvez ele não estivesse se sentindo digno de receber isso assim, né, sem oferecer nada diante de Deus. Então ele fez um voto ao Senhor. Eu não sei se foi por medo, eu sei que foi por impulso, porque ele não pensou antes. Então ele disse assim, ó, Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo, essa parte é muito interessante, aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Irmãos, esse voto foi um voto muito sem pensar. Porque na nossa casa, quem é da nossa casa? Na nossa casa habita a gente, né? Quem é casado tem o esposo, a esposa, né? Quem tem filhos, filhos. E tem animais também, né? Cria cachorro, né? Cria outros bichos, né? Quando ele diz aqui aquilo, pode ver que não é aquele ou aquela, é aquilo, né? Se ele só tinha a esposa e uma única filha, então ele não pensou, ele não falou aquela. Eu poderia ter falado aquela se esse era o propósito dele, mas não, ele disse aquilo. Talvez ele pensou assim, que o que iria sair ao encontro dele seria um animal, um cachorro, um bicho, qualquer coisa. Ou melhor, né? Creio que alguma coisa assim que ele poderia oferecer ali, não para ele oferecer diante de Deus, poderia ser o quê? Alguma coisa ali da casa, ao redor da casa dele, não sei, que ele saiu ao encontro, ou seja, na estrada, né? Mas quando ele ia chegando ali, eu creio que vocês estão me entendendo. Quando ele ia chegando ali, quem saiu ao encontro dele foi a filha dele, a filha única, a única filha dele, uma menina nova, né? Uma filha única. Já pensou a dor daquele pai? Mas essas são as consequências, porque eu digo para vocês, o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, mas Deus pediu porventura alguma coisa a Jefté? Deus não pediu nada para ele. Deus não pediu. Mas já que ele quis oferecer, né, não sei se por impulso, por medo, ou por ignorância, ou por grandiosidade, não sei, Deus queria o melhor, sabe? Não é que Deus queria aquilo. Mas já que ele disse, ele não falou o quê, não expressou o quê, poderia ter falado, eu vou oferecer ao Senhor um sacrifício que era oferecido naquele tempo, né? Mas ele não, ele disse aquilo. Então quem saiu ao encontro dele foi a filha dele, filha única. E a Bíblia diz que ele chorou, né? Ele ficou muito angustiado. Só que a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, se a pessoa não fazer um voto e não conseguir pagar aquele voto, vai até acho que o sacerdote, se eu não me engano, né? E pesa para eles avaliar ali aquele voto, e eles avaliam, eles paguem uma quantidade de dinheiro. Porque um voto que a gente faz para Deus não pode voltar atrás. Inclusive a palavra do Senhor não fala que a palavra do Senhor fala que Deus não aceita, Deus não gosta de jeito nenhum ele não aceita sacrifício humano. Deus não é Deus que aceita sacrifício humano, né? Deus não pediu isso, Deus não se agrada disso, né? Mas ele, com a sua própria boca, abriu a boca para fazer esse voto. Ele abriu a boca para fazer esse voto. Foi ele que ofereceu. Ele não pensou direito, eu creio que por não conhecer direito a palavra de Deus, ele poderia ter ido lá, né, e dito que ele não tinha condições de cumprir aquele voto e pagasse em dinheiro, né? Pagasse o voto em dinheiro com o valor que o sacerdote avaliasse ali, o valor do voto, né? E livrar da filha dele, mas não, ele já disse para ela, eu fiz um voto ao Senhor, eu não posso voltar atrás. Então, ele foi um certo ponto ignorante, né?
Porque sempre há uma chance da gente se arrepender. Sempre há uma chance. Não importa o que seja. Sempre há uma chance de você se arrepender diante de Deus. Se arrepender realmente daquilo. Porque tem coisas que a pessoa age por impulso. Por isso há uma chance de arrependimento, mas ele não se arrependeu. E ele ofereceu. Será que Deus se agradou disso? Com certeza Deus não se agradou. Deus não se agrada de sacrifícios humanos, de jeito nenhum, viu? E a Bíblia diz que ele cumpriu o que ele prometeu diante de Deus. É necessário pagar os nossos votos? Os nossos votos? Sim, é necessário. Mas ele poderia ter pagado de uma forma diferente, se arrependido. Mas ele foi um certo ignorante, de certa forma. Então tome muito cuidado em tomar decisões precipitadas. Tome muito cuidado com aquilo que vai prometer para Deus, porque Deus não é uma pessoa, Deus não é um qualquer, Ele é Deus, Ele é santo, viu? Se a gente prometer, a gente tem que cumprir. Temos que vigiar também para não agir por impulso, né? Se fez algum voto diante de Deus, eu não tenho condições de cumprir, peça perdão, se arrepende daquilo, porque há uma maneira de se reconciliar com Deus, viu? Porque muitas vezes um grande erro da humanidade é tomar decisões precipitadas. E isso é muito triste, porque nós não podemos tomar decisões precipitadas. Uma decisão precipitada pode colocar muita coisa a perder e pode trazer consequências muito doloridas para a nossa vida. Então, irmãos, eu gostaria de falar muito mais sobre essa palavra, né, de aprendizado para a nossa vida. Tem muito que aprender nesse capítulo. Leia com muita atenção, peça a direção de Deus. São muitos ensinamentos, mas como vocês podem ver, já está anoitecendo, o vídeo já está grande. Eu vou encerrar por aqui fazendo a oração que eu disse para vocês que faria. E antes eu quero mostrar para vocês meu caderno de pedidos de oração. Eu gosto muito de escrever, eu anoto tudo. Tem um caderno de aprendizado, um caderno de anotações importantes, um caderno de contas, um caderno de louvores. E esse caderno caderno de receita, caderno de muitas coisas. E esse caderno que é o caderno de pedidos de oração. Nesse caderno eu anoto os pedidos de oração, né? As pessoas pedem oração, eu anoto aqui, tá tudo separadinho, tudo bonitinho. Quando passa um período de tempo, né? Eu pergunto à pessoa que pediu a oração como está aquela pessoa. Se for enfermidade, se a pessoa melhorou. Se está passando por uma situação difícil, se a pessoa conseguiu vencer aquela luta. Enfim, seja qual for o problema, né? Eu volto à origem a perguntar para a pessoa se a pessoa, né, como a pessoa está. Então, deixe seu pedido de oração nos comentários, viu, que eu vou estar colocando o nome aqui para estar orando a Deus. E como eu disse lá no início do vídeo, né, o pedir está em nós, mas o operar está no Senhor. Nós pedimos, nós oramos, mas Deus faz a obra, né? Uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela tem muito poder, viu? Então, se inscreve no meu canal, deixe o seu joinha, que ajuda muito no vídeo, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Se não for pela sua vida, se você quiser pedir por um parente, por um vizinho, por um conhecido que está precisando de oração, pode deixar seu pedido de oração nos comentários, que eu vou estar colocando o nome aqui para estar orando pela tua vida. E que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Eu vou estar orando agora. Pai, neste exato momento diante de ti, levanto a minha voz a ti nesta oração, pedindo por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Deus, eu não sei qual a situação dessa pessoa, não sei se essa pessoa está com alguma enfermidade, com algum problema em casa, na família, no trabalho, eu não sei qual a situação, se é na área financeira, eu não sei, Jesus, mas eu oro diante de Ti, porque todo o poder está em Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades, é o médico dos médicos, é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Aleluias. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sonda a nossa vida, sonda o nosso coração, o nosso interior. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Por isso eu creio, Pai, que o Senhor vai agir na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, não só na vida dela, mas de toda a família dela, do lar dela, em tudo aquilo que ela necessita, Pai. Entra com providência em nome de Jesus Cristo, Pai, na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, meu Senhor. Amém. Vá ao encontro, Pai, vai abençoando.
Então fica na paz do Senhor, recebe a tua bênção em nome de Jesus. Receba aí, fecha a tua mão, receba a tua bênção em nome de Jesus Cristo, porque eu ministro e declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor entrará com providência na sua vida, na sua casa hoje. Em nome de Jesus.